Fonologia. Essa é a nossa matéria de hoje. Fonologia é uma matéria extremamente importante, porque você precisa da fonologia para ter uma base em relação a outras matérias, como, por exemplo, acentuação gráfica. Vai ter questão que vai perguntar assim, ó, por que a palavra polícia é acentuada? Aí a resposta seria, porque é uma paroxítona terminada de tom crescente. Beleza. Você vai saber o que é paroxítono, mas vai pensar assim, pô, o que é ditongo crescente? O que é ditongo? Então tem que estudar fonologia para ter uma base para as demais matérias. Eu sou o professor Patrick, sou professor aqui do Lyon Concursos e é uma satisfação trabalhar com vocês, explicar essa matéria com vocês. Nós vamos ver essa matéria de uma maneira tranquila, de uma maneira agradável. Nós vamos utilizar o método BBF. O que é o método BBF? Básico bem feito. Nós vamos fazer o básico bem feito. Tudo na vida que você precisa fazer, você tem que executar de modo básico, mas bem feito. Então, não vamos trabalhar aqui com fórmulas mirabolantes, não vamos trabalhar vendendo ou oferecendo milagres. Nós vamos fazer o básico bem feito e é isso que vai te levar à aprovação na prova. Quando eu falo básico, não quer dizer simples, não. Básico significa aquilo que é objetivo, sem enrolação e que te leva direto às matérias. Então, vamos falar da fonologia. Essa é a nossa aula 1. E antes de falar da fonologia, eu quero que você entenda o seguinte: olha, nós estamos estudando fonologia. Fonologia. O que é fonologia? Fonologia é a ciência que estuda o som. A ciência que estuda o som. Isso é fonologia. A prova vai tentar confundir fonologia com ortografia. Ortografia. O que é ortografia? Ortografia estuda a escrita. Por exemplo, vai perguntar para você assim a questão de prova. A palavra táxi. Táxi. A palavra táxi aqui, ela tem 4 letras e 5 fonemas, 5 sons. Então, se a gente fosse analisar só a escrita, nós estaremos preocupados, olha, só com essas 4 letras. Mas nossa matéria aqui estuda som. Então, o X, ele tem som de KS, X tem som de KS, porque é um dífono. Mas não precisa entender nada disso agora, que isso é só uma introdução. Com calma, com tranquilidade, você estará voando baixo nessas matérias aqui. Bom, esses conteúdos relacionados à fonologia e às demais matérias. Sejam bem-vindos ao Lyon Concursos. Eu, professor Patrick, tenho a maior satisfação de te ajudar no seu caminho até a aprovação do seu concurso. Após esse nosso ciclo de aulas de fonologia, você vai estar apto a passar no concurso até da NASA, se você quiser. Nós vamos analisar questões, teoria, e aí é só comprar o churrasco e chamar o professor que nós vamos dar uma festinha. Então, bora lá começar o nosso estudo da fonologia. Você já sabe que fonologia estuda os sons. Fonologia estuda os sons. Só você lembrar ali do fone de ouvido. O que o fone de ouvido é? O fone de ouvido serve para som. Fonologia lembra fone. Fone trabalha com som. Bom, então, fonologia é o estudo dos sons e como eles são organizados para formar novas palavras e frases. Então, entenda só isso aqui, ó. O que é fonologia? Estuda os sons. Pronto. Entendeu que fonologia é estuda os sons? Nós já teremos aqui meio caminho andado. Então, resumindo aqui, fonologia estuda os sons. Pronto. Você precisa entender só isso aqui. Fonologia estuda os sons. Beleza? Fonema. Fonema
é igual a som, tá bom? Fonema é som. Quantos sons aquela palavra ela possui, tudo isso é fonema. Então, olha aqui, ó. A fonologia é uma área da linguística que analisa a função dos sons em um sistema de comunicação. A fonologia difere da fonética, que estuda a produção física dos sons da fala. Isso aqui, ó, eu só coloquei aqui para você entender o seguinte: a fonologia, ela estuda os sons das palavras. Quantos sons a palavra tem? Por que a palavra carro tem mais letra do que som? Por que a palavra táxi tem mais som do que letra? Isso é o estudo da fonologia. A fonética está voltada para como o som é produzido. Por exemplo, imagina ali a fonoaudióloga. A fonoaudióloga ela estuda o som da seguinte maneira: se o som ele é acústico, se o som ele está sendo pronunciado de modo audível, ou seja, se dá para escutar o som. Mas isso não é para nós, não. Nós vamos ficar aqui, olha, para a sua prova, para você voar abaixo do concurso. Não precisa entender nada disso de fonética, isso não é para nós, isso aqui é só para esse conceito de fonética, é só para você saber diferenciar fonética e fonologia. Fonética é a maneira como o som é produzido, se é acústico, se o som está claro, se não está. E a fonologia é o estudo do som. Então aqui, ó, fonema você já sabe que é igual a som. Fonema, conceito de fonema. Fonema é som. E a letra, o que é a letra? Qual que é o conceito de letra? Qual que é o conceito de letra? Letra é a representação. Vou escrever bem bonito. Estou treinando letra, já que a gente está estudando letra. Vou treinar a minha aqui para ficar bem bonito, para não ter problema. Professor de português não é muito bom com letra, não, olha. Letra é a. Só um minuto. Letra é a representação. Letra é a representação. Representação gráfica do fonema. Isso é letra. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Você é um aluno esperto, um estudante esperto. Então, se você achar o ritmo dessa aula devagar, o que você vai fazer? Aumentar a velocidade do vídeo. Coloca aí na velocidade 2.0, 1.5 e o vídeo adquire uma velocidade mais rápida. Bom, então aqui, fonema e letra. Fonema é som, letra é a representação gráfica do fonema. Então, daqui já surge um conceito bem interessante, tá bom? Daqui já surge um conceito bem interessante, que são as chamadas imperfeições fonéticas. Então, olha aqui, ó. Fonema, som, letra, representação gráfica do fonema. Nem sempre a palavra vai ter a mesma quantidade de som e a mesma quantidade de letras. Daqui nós temos a chamada imperfeição fonética, porque fonema e letra são conceitos diferentes. Igual aqui, ó, a palavra carro. A palavra carro tem 5 letras e 4 fonemas. Por quê? Porque o RR aqui, ó, forma um som só. O RR é chamado de dígrafo. Pode ficar tranquilo que nós vamos destrinchar isso aqui. Daqui a pouco nós vamos detalhar os dígrafos. Dígrafo é quando eu tenho duas letras com apenas um som. Então, olha a palavra táxi. O X aqui tem som de KS. A palavra táxi tem 4 letras e 5 fonemas, porque só o X apresenta dois sons, tá bom? Em palavras como complexo, o X tem um som de KS, tá bom? Então, aqui, ó, táxi, o X tem som de KS, eu tenho o chamado dífono. Então, aqui, ó, nós vamos detalhar isso, mas por enquanto, o que é dígrafo? Dígrafo são duas letras e um som. Isso é dígrafo. O que é dífono? O que é dífono? Uma letra e
dois sons. Exemplo de dífono, nós vimos aqui a palavra táxi, em que o X tem som de KS. Exemplo aqui de dígrafo, nós temos a palavra carro. Carro. Exemplo de dígrafo, palavra carro, em que o RR apresenta um som só. Então é isso, é nós, tranquilo. Então isso aqui é só a introdução e a gente vai dando seguimento. Agora olha só, olha os tipos de fonemas na língua portuguesa que nós temos. Ó. Temos aqui as vogais, olha o conceito que a gramática dá para vogais. São fonemas cuja articulação permite livre passagem do ar. Professor, que viagem é essa, meu irmão? O que isso quer dizer? Tranquilo. Vogais é quando você pronuncia um som e ele não é travado pela sua língua. Ó, olha o exemplo aqui, ó. A, E, I. Tá parecendo aula de fonoaudióloga, mas não é não. Então, A, E, I. A sua língua, ela não interrompe a passagem do som, isso é vogal. Diferentemente de consoante. Na consoante, a sua língua, ela interrompe o som, ó. B, L, L. O exemplo de L ainda fica melhor que o B. L, F. Isso são consoantes. Mas então aqui nós temos vogais. Vogais, o som, ele não é interrompido pela língua. Ele não é interrompido pela língua. E é um som forte. O que é semivogal? A semivogal é um som, constitui um som que também não é interrompido pela sua língua, porém é um som mais fraco que a vogal. Olha aqui, ó. Olha a palavra caixa. Caixa. O A é vogal e o I é semivogal. Olha a palavra peixe. O E é vogal e o I é semivogal. Olha a palavra trouxa. O O vogal, o I semivogal. Bom? Olha aqui a palavra polícia. O I semivogal e o A vogal. Professor, como que eu faço para entender esse negócio de vogal, esse negócio de semivogal? Daqui a pouco a gente vai ver a escala de timbre, porque aqui a gente está fazendo a introdução. Então, falamos de vogais, semivogais e consoantes. Passamos essa parte introdutória da nossa aula. Vou dar aqui um time para você printar a tela. Você pode printar a tela, você pode pausar e copiar aí. E aí, vamos embora. Partiu aula. Então, aqui, nós temos aqui uma questãozinha para mostrar como que isso é cobrado na hora da prova. Assinale a alternativa correta que apresenta a quantidade de letras e fonemas presente na palavra carroça. Olha a palavra carroça, ó. Carroça. Quantas letras tem a palavra carroça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a palavra carroça tem 7 letras. Professor, mas e o RR aqui? E o RR? Você conta em matéria de letra, você conta cada uma. Cada uma. Então, 7 letras. Agora, e o som? O som só possui um som. Então, são 2 letras. Professor, mas são letras repetidas. Você vai contar cada letra. Mas o som é apenas um. Então, aqui ó, nós temos 7 letras. O L aqui quer dizer letras. E 6 sons, ou seja, 6 fonemas. Nossa resposta vai ser a letra A, de Atlético Campeão. Então, aqui, carroça. Eu poderia dar outros exemplos aqui para você. Ó. Olha a palavra pássaro. Olha a palavra pássaro. Quantas letras tem na palavra pássaro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De novo, eu vou ter 7 letras e 6 fonemas. Vamos conferir? O professor aqui é de português, não é matemática. Não vou conferir. Vou conferir as letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso mesmo. 7 letras e 6 fonemas. Aqui, ó, o SS, você vai contar 2 letras e quantos sons? Um fonema. O SS forma um fonema só. É por isso que essa palavra tem mais letras do que som. Bom? Então, para você ter uma noção de como que isso é cobrado na hora da prova e cai na prova. Olha aqui. Vamos falar agora sobre os chamados encontros consonantais.
Existe encontro consonantal perfeito ou puro. O que é o encontro consonantal perfeito ou puro? É aquele que na divisão silábica, as consoantes elas ficam juntas. Por exemplo, olha a palavra bloco. Bloco se separa assim, ó, bloco. As consoantes ficam juntas na divisão silábica. Olha a palavra cravo. Eu tenho o CR aqui, ó, as consoantes ficam juntas. Olha a palavra triste. O TR ficam juntos. Vamos separar essas palavras aqui para ficar mais claro para você? Então, ó, como que se separa bloco? Ó? Bloco. Na separação, o B e o L, que são consoantes, ficaram juntas. Por isso que eu tenho aqui um encontro consonantal perfeito. Olha a palavra cravo. Cravo. Olha o CR. Então, aqui, olha, na divisão, o CR, que são consoantes, elas continuam juntas. Triste. Triste. Então, aqui, olha, nessa divisão, o TR ficam juntos. Então, o que é encontro consonantal perfeito ou puro, professor? Quando na divisão silábica as consoantes permanecem juntas. E o encontro consonantal imperfeito é o contrário. Na divisão silábica, as consoantes vão se manter separadas, tá bom? Se manter separadas. Então, olha aqui, ó. A palavra paz, ela é um monossílabo. Só tem uma sílaba. Mas ainda assim, olha, as consoantes são separadas, elas não ficam juntas. Olha, o P e o Z não ficam juntos. Eu posso usar aqui como exemplo, eu vou pegar aqui, por exemplo, olha a palavra ritmo. Ritmo. Eu tenho o T e eu tenho o M. Eu tenho o T e eu tenho o M. Cada uma ficou em uma sílaba. Beleza? Agora, olha essa palavra aqui, ó. Olha essa palavra aqui. Eu deixei essa palavra aqui para fazer uma reflexão com vocês. Como que se separa a palavra psicologia? Psicologia. Eu pergunto, psicologia, ela é um encontro consonantal perfeito ou imperfeito? Ela é perfeita, não é? Ela é um encontro consonantal perfeito. Por quê? Porque o P e o S permanecem juntos. Então, aqui, ó, é uma pegadinha que eu coloquei para vocês. Uma pegadinha. Psicologia é um encontro consonantal perfeito. Por que eu coloquei essa pegadinha aqui? Pelo seguinte, porque na hora da sua prova, a questão vai cobrar mais ou menos assim, ó. Assinale a alternativa em que todas as palavras constituem encontro consonantal perfeito. Aí a prova vai fazer isso com vocês, ó. Vai colocar todas as alternativas com encontro consonantal perfeito e uma imperfeito. Ou então vai fazer o contrário. Assinale a alternativa em que todos os elementos são encontros consonantais imperfeitos. Aí vai jogar no meio, igual eu fiz aqui, olha. Um encontro consonantal perfeito. Então não caia nessa pegadinha. Não caia nessa pegadinha, tá bom? Beleza. Dando continuidade. Existem palavras em que vai ocorrer tanto um quanto o outro na mesma palavra. Olha aqui a palavra desnutrido. 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 Então, aqui, ó, em relação ao S e o N, eu tenho um encontro consonantal imperfeito. Em relação ao TR, eu tenho um encontro consonantal perfeito. Bom? Olha a palavra filtro. Opa. Olha a palavra filtro. Filtro. Em relação ao L e o T, nós temos um encontro consonantal imperfeito. Cada consoante fica em uma sílaba separada. Em relação ao T e o R, eu tenho um encontro consonantal perfeito, tá bom? Um encontro consonantal perfeito. E aí, nós temos agora, dando continuidade, vou mostrar aqui uma questão para vocês. Assinale a alternativa cuja palavra possui mais 3 sílabas. Essa questão é facinha.
ela é só para você entender a questão da separação das sílabas. Tá querendo que tem mais de três, olha. É assim que separa, ó. Barracão. Por que que essa questão ela foi interessante ser colocada aqui? Pelo seguinte, porque para você entender que os dígrados, ou seja, quando eu tenho consoantes repetidas, elas ficam separadas na divisão silábica. Olha, barracão. Ou seja, eu tenho um dígrafo na separação silábica, os dígrafos ficam separados. Professor, isso aqui seria um encontro consonantal imperfeito? Não, é um dígrafo, duas letras com apenas um som. Aprendeu isso aí, você vai voar abaixo nas provas. Olha aqui, ó. Agentes, furtados, comprador. E aqui a nossa resposta, ferramentas. Essa aqui tem mais de três sílabas. Então, mais de três sílabas. É uma polissílaba. Mais de três sílabas. E aí vai ser a nossa resposta. Essa é a nossa resposta. Olha aqui. Já que nós estamos falando de separação silábica, eu vou mostrar para vocês uma coisa bem interessante. Aqui, olha. Na separação silábica, eu quero que você aprenda assim, ó. Quando eu tenho prefixo, olha essa palavra aqui, ó. Vamos pegar o prefixo sub. Sub, ó. Sublinhar e subentender. O mesmo prefixo com uma separação diferente. Aqui, ó, a letra B, a consoante B saiu daqui e foi parar na próxima sílaba da direita. Por quê? Porque quando eu tenho prefixo mais vogal, ou seja, depois do B vem um E, essa consoante vai se separar e juntar a sílaba da direita. Agora, olha aqui, quando eu tenho prefixo e a próxima palavra é consoante, o prefixo fica intacto. Perdão, e a próxima letra é consoante, o prefixo fica intacto. Ele não vai se separar para formar sílaba. Eu posso dar um outro exemplo aqui, ó. Trans. Olha a palavra trans. Translinear e trans. Deixa eu escrever mais bonito aqui. Vamos lá, vamos lá. Calma. Olha. Transatlântico. Então, aqui, ó. Assim como aconteceu com o subentender, a consoante aqui, ó, o S, nesse caso aqui, ó, o S se separou para juntar a vogal da direita e formou uma nova sílaba. Então, vamos recapitular aqui. Quando nós temos o prefixo e na próxima sílaba vem uma vogal, esse prefixo vai se desmanchar para juntar a próxima sílaba da direita para formar uma nova sílaba. Quando eu tenho um prefixo e a próxima sílaba significa um consoante, se inicia com consoante, o prefixo fica aqui, olha, intacto. Ele não se move. Tá bom? Aprendeu isso aí? Já vai te ajudar demais. Vai te ajudar demais. Então, dando continuidade aqui, assinale a alternativa cuja divisão silábica cuja a divisão silábica esteja errada. Não é errada. Todas as vezes que a questão pedir incorreta, destaca essa palavra, sublinha ela, então circula, porque isso pode te confundir na hora da prova. Não tá querendo errado, ó. Trabalho, tá certinho. Desfile, tá separado certinho. Classe, certinho. Agora que ó, objetivo, certinho. Agora, olha o processo. Você já aprendeu que quando nós temos um dígrafo formado por consoantes repetidas, elas ficam separadas. Então, como é que separa a palavra processo? É assim, ó, processo. Nossa resposta, letra D, que dessa vez você vai voar abaixo nas provas. Mais uma questão aqui. O chileno estava andando de caiaque com o pai, Del Simancas,
nos mares da cidade de Punta Arenas, quando a baleia surgiu na água e o capturou. Ah, legal. Isso aqui é a história do rapaz que uma baleia engoliu, depois cuspiu ele de volta. Fez igual a história de Jonas lá da Bíblia. Depois olha esse vídeo na internet que é bem interessante. Foi bem rápido, mas bem legal. Então, bora lá destruir essa brava. Quanto à divisão silábica dos vocábulos retirados no trecho, identifique a alternativa na qual a palavra novamente está criando aqui, ó, uma divisão silábica errada. Então aqui, ó, água tá certinho, palavra água tá separada certa. Caiaque, o erro está aqui, ó. O erro está aqui, caiaque. Como é que separa caiaque? Cai, a, que. Essa é a separação correta. Aqui eu tenho um ditongo decrescente, ou seja, eu tenho uma vogal mais semivogal. E quando eu tenho ditongo decrescente, ele é fiel e nunca se separa. Então, ditongos. Ditongos. Decrescentes não se separam. O que é ditongo decrescente? Ditongo decrescente é quando eu tenho vogal, som forte para o som fraco. Caixa. Só cantar a palavra que você acha. E ainda assim, daqui a pouco a gente vai esmiuçar isso aqui. Eu posso usar outro exemplo aqui? Olha a palavra papagaio. Pa, pa, gai, o. Lembrando que o A é sempre vogal, ela nunca vai ser semivogal. O A é o som mais forte que nós temos em relação às vogais. Olha a palavra ideia. I-dei-a. Então, ditongos decrescentes são fiéis e não se separam. As demais palavras estão separadas certinhas. Aí aqui nós vamos dar início ao estudo do dígrafo, mas vai ficar para uma próxima aula, para não te cansar, para ficar didático. Então, revisa essa matéria que foi explicada e faça muito exercício aí, não tem para ninguém. Até a próxima aula. Um abraço do professor Patrick. É nóis. Tamo junto.